Mais um Café com Anchieta Filho. Hoje com um convidado muito especial. Um publicitário, meu amigo, um colecionador. Você pergunta, colecionador de quê? De arte, de selo? Não. Colecionador de jingles. Jingles antigos do rádio. Aqueles jingles que marcaram época, que a gente com a nossa memória afetiva vai relembrar hoje. Décio Clemente. Tudo bem, Décio? Tudo bem, Anchieta. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de te rever. Fazia algum tempo que a gente não se via. E o maior prazer saber que você está numa outra atividade muito legal, mais moderna, né? Exatamente. Isso aqui não era da nossa época. Rejuvenescendo. Isso. Parabéns pelo programa. Décio, como é que você começou na propaganda, na publicidade? Olha, Anchieta, eu sempre tive um jeito para desenho. A desenho até hoje. Não sabia desse seu talento. Eu estou no telefone, desenho jogador de futebol, desenho personagem da Disney, assim. Um talento muito grande para desenhar. E os meus tios tinham um sobrinho na vila, eu morava no Tatuapé, no Parque São Jorge lá. Eu tinha um sobrinho deles, Valdemar Colombo, que tinha uma agência chamada Jefferson Propaganda na Vila Mariana, na Rua Domingos de Moraes. E falaram para ele, você não quer? Estava na hora de trabalhar, né? Eu estudava e tal, mas fui trabalhar na Jefferson Propaganda, eu não sabia fazer nada, sabia desenhar. Me pegaram para fazer algumas ilustrações, alguns anúncios de armários embutidos, eu fiz, comecei a fazer. E tinha lá um desenhista, um português, chamado Roland Humberto de Matos, que era um gênio da criação. Ele fez aquela marca da APAI, que é duas mãos assim, com uma florzinha no meio. Eu fiquei aquela mão é minha. Ah, é a sua mão? Eu fiquei mais de meia hora assim, com a mão assim, e sem a flor no meio, eu não sabia o que ele estava fazendo. No final ele colocou uma florzinha, ou seja, duas mãos protegendo uma flor, que até hoje é a marca da APAI. Eu fiquei lá uns 3 anos, como amigos eu tive colegas de trabalho, eu tive lá o Álvaro Almeida, que hoje é um grande empresário, e o Flávio Galvão, que esse ator de novelas da Globo, começou com a gente lá. A gente aprontou muito, a gente fez muita bobagem lá, todos os garotos, né? Depois eu saí e fui parar no Diário Comércio e Indústria, City News e Shopping News. Lembra desses jornais? Com certeza. E eu era ilustrador, eu fazia desenhos de armário embutidos. Todos os anunciantes que anunciavam lá, eu fazia o anúncio. Era em preto e branco, muito empírica, ainda muito antiga aquela tecnologia. Depois, acho que eu fiquei uns 6 anos. Eu cheguei, vou te contar uma curiosidade. O jornal naquela época era fechado com linotipo, com chumbo derretido. Sim. O negócio não tinha nada a ver com os dias de hoje. E um dia estava faltando, o astrólogo não levou o horóscopo. E eu tinha um chefão, chamado Ari Cortelazzo, uma pessoa fantástica. Eu precisava ir embora, porque no dia seguinte tinha jogo de futebol do próprio jornal, desse aí que eu jogava. E o Ari também jogava. Ele era central, lateral direito, eu era centroavante, o artilheiro, precisava jogar. De gol. E o astrólogo não levava, enquanto o astrólogo não trouxesse, eu não podia fazer o desenho para colocar o horóscopo no lugar certo. Eu que fazia toda aquela diagramação. Aí eu falei para ele, eu faço horóscopo. Por que você está louco? Faz horóscopo? Faz horóscopo nada. Eu faço, eu sei fazer. Então faz, fica bom, a gente publica. Eu fui para minha mesa, o que eu fiz? Eu nunca fiz horóscopo na vida. Eu peguei o horóscopo da semana anterior, peguei o touro, pus no Áries, no Capricórnio, o outro no Sagitário e tal, misturei tudo e levei, olha o que eu fiz. Pô, mas ficou bom. Eu estou falando que eu sei fazer. Fiquei quieto. E aquilo foi publicado. Aí começou o meu medo. Se fosse nos dias de hoje, com a internet, eu estaria frito. Mas uns 2 ou 3 leitores é que perceberam que tinha 2 coisas iguais da semana anterior. O leitor atento. Mas mandaram uma cartinha. Aí o Ari falou, o que você fez, moleque? O que você fez? Eu falei assim, eu não fiz. Eu fiz porque você pediu. Eu só não fui mandado embora porque eu era o artilheiro do time. Então o Ari Cortelazzo me deixou ficar. Eu fiquei 6 anos no jornal, depois fui trabalhar na Magion, que hoje é cliente da minha agência de propaganda. Magion é uma fábrica de pneus que hoje neste ano completa 90 anos. Então faz pneu de trator, de bicicleta, de moto, de automóveis, não esses radiais, né? Mas automóveis mais simples, como combis, essas coisas todas. Caminhões, e a linha forte deles é motocicleta e trator. Hoje eu tenho essa agência, a De Clemente Publicidade, e eles, a Magion, são meus clientes. Saí da Magion, fui trabalhar na Fiat Automóveis, na entrada da Fiat no Brasil. Olha a experiência que eu tive. Na Fiat, a sede lá em Betim, Minas Gerais? Sede em Betim, a área comercial na Avenida Paulista.
eu entrei na Fiat para fazer a publicidade da Fiat e ajudar a posicionar o Fiat 147 no Brasil para concorrer com a Volkswagen. Olha, Isso em que ano? 1977. 77. Eu entrei em Chegada do 147 no Brasil. Eu entrei em 76 e o Fiat foi lançado em janeiro de 77. E foi um trabalho estratosférico, porque para concorrer com o Fusca, que estava aí nas famílias brasileiras há anos, foi difícil. Mas nós conseguimos, com o tempo, superar com o Fusca. E lá lançamos a Fiorino, Alfa Romeo, vários carros. Depois o Citibank, que já existia, estava no Brasil, mas só com segmento de pessoa jurídica, quis montar o setor de pessoa física. Eu falei assim, quem é que está acostumado a algum diretor de marketing que eles estavam buscando, que já tinha alguma vivência em lançar algum produto? Eu tinha lançado, sob o ponto de vista de publicidade, a Fiat, junto com meus colegas lá. Aí me contrataram para lançar o Citibank pessoa física, começar a trabalhar no lançamento do Citibank pessoa física no Brasil. Foi espetacular. Foi espetacular e imagina um banco pequeno concorrer com Unibanco, com Itaú, com Bradesco, com vários outros bancos de pessoa jurídica. E nós posicionamos o Citibank como um banco mais chique, aquele cheque prata, eu que criei naquela época, algumas ações especiais para clientes importantes. Então, era um banco, pessoa física, para cliente bom, com muito dinheiro. E foi extraordinário. Eu fiquei no Citibank aproximadamente, acho que 17 anos. Nossa. Depois, o Santander... Você era vice-presidente do Citibank. Vice-presidente de marketing do Citibank. Tinha lá a equipe... Foi o primeiro no Brasil. O primeiro banco grande que concorreu com... O Unibanco já existia, Itaú existia, o Banco Nacional existia. Mas só que tinha verbas gigantescas. E o Citibank começou com 3 filiais, acabou com 100, hoje eu nem sei quantas tem. Aliás, o Banco Pessoa Física não tem mais no Brasil. O Citibank voltou só para pessoa jurídica. Acho que venderam essa participação pessoa física para o Itaú. Aí eu saí de lá e recebi um convite e parei para o Santander, que também estava lançando seu banco aqui. Mas a diferença de tratamento entre os americanos e os espanhóis, eu não me dei muito bem. Fiquei, acho que 6 ou 7 meses, e acabei saindo e fui montar a minha empresa, a De Clemente, onde eu criei um evento chamado Líderes em Campo, que você já esteve lá comigo algumas vezes. Com certeza. A gente vai falar do Líderes em Campo daqui a pouquinho. E esse o que é o evento? É uma experiência com futebol. A gente faz o evento como se fosse uma verdadeira final de Copa do Mundo, com locutor, comentarista, repórter de campo e gravação com 8 câmeras digitais. Então você imagina as pessoas que sempre tiveram aquela música, né, do Skank. Quem não sonhou um dia em ser jogador de futebol? É o que me veio na cabeça. É que eu faço Quem até hoje. Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Exatamente. Eu fazia essas pessoas realizarem esse sonho. Aliás, faço até hoje. Hoje tem muita empresa que faz também, mas eu fui o pioneiro, faço isso há 20 anos. Então essa é a minha história dentro da publicidade. E agora, na Jovem Pan, né? Jovem Pan. Sim, agora eu queria falar do seu outra paixão, o jingle. De onde vem a paixão pelo jingle? Isso começou lá atrás, naquela agência de publicidade. Existiam alguns comerciais, mas naquela época eram discos pesados, não era por fita, não era por som, por streaming, essas coisas todas de hoje. E eu levava esses discos de comerciais para casa. E o meu pai, morava eu, minha mãe, meu pai e a minha irmã, que era 12 anos mais nova que eu. Meu pai gostava de ouvir ópera. E eu comecei a colocar os discos na vitrola dele, com agulha e tudo. O jingle na vitrola. E começava a ouvir os jingles daquela época. E a minha mãe, teu pai não gosta disso aí, não, mas é mais propaganda. E aí minha mãe, melhor você tirar. Meu pai era fantástico, mas melhor você tirar. Então, quando ele não estava, eu colocava o jingle. Aí levei para o meu guarda-roupa, não era mal embutido, deixei lá, e ali começou. E depois disso eu comecei a colecionar jingles, apaixonado por esse trabalho, visitei produtoras. Na minha época de Fiat Citibank Santander, eu fiz muitos comerciais para rádio, onde eu ia pessoalmente ver os jingles que eram criados, as agências criavam, eu via a produção. Você participava da produção, chegava a ver a produção? Dava um monte de palpite, porque foi a minha grande paixão. Hoje, eu tenho guardados. Antes era em CD, né? CD. Hoje é num pendrive pequenininho. Pendrive. Cerca de 12 mil jingles. 12 mil jingles? 12 a mil partir jingles. de que ano você tem jingle?
Olha, eu fiquei na Jovem Pan junto com você, com o José Peixoto, mostrando no Jornal Amanhã, todos os dias, um jingle por dia lá. Quando eu devia ter mais ou menos uns 2000 por aí. Quando eu comecei na Jovem Pan, começou a chegar jingle de tudo quanto é lugar do país, não só de produtoras, para que a gente tocasse na rádio, né? Sim. Como de autores, jingles perdidos. E eu consegui verdadeiras raridades. Pérolas da propaganda que só eu tenho. Hoje eu tenho 12 mil. Uma coleção que provavelmente eu vou doar para o Museu de Imagem do Som, porque o jingle não existe mais, as rádios têm imagem hoje também, né? É difícil a gente... Nem o jingle tem imagem. Hoje não se produz mais jingle, né? Não se produz mais jingle, porque tudo hoje tem imagem, né? Rádio com imagem, antes não tinha imagem. A beleza do jingle está na imaginação de quem ouve. Por exemplo, aquele spot, que é um jingle sem som. Ela é linda, ela usa pontes. Na sua cabeça, como não tem imagem, ela é linda, é um tipo de mulher, uma loira, para mim uma morena, para eles da produção são outros tipos de mulheres. O sucesso do jingle está na imaginação de quem escuta. Por isso, uma propaganda no jingle pode ser o que você quiser, depende da tua imaginação. Na televisão, não. Uma mulher linda é uma loira, que você pode gostar ou não gostar, enfim. Pode ser até bonita, mas o jingle tem a magia das pessoas imaginarem o que estão falando, o que estão fazendo. O caso de uma mulher linda, na sua cabeça, é a mais linda do mundo. Às vezes, quando você vê, não é tanto. Agora, a produção de jingle nessa época aí era uma produção de maestro, de orquestra, de coro, né, de um locutor de voz impostada. Fala um pouquinho dessa produção. Olha, a produção do jingle começou com o rádio, né? Em 1900 o nosso rádio é muito antigo, nem sei quando começou, mas eram 1930, eu acho, o rádio. A TV veio em 1950. E eram coisas feitas, muito mal feitas no estúdio. No estúdio tivemos jingles fantásticos. Por exemplo, lá na década de 50, eu lembro de um jingle que é o creme dental Eucalol. Eucalol parece remédio para calo. Mas era um creme dental Eucalol que servia, veja só, hoje um creme dental é anunciado para beleza, para dentes perfeitos. Isso. Eles diziam que era para tirar o amarelo dos dentes, ponto, mais nada, servia para isso. Que as pessoas escovavam os dentes. E a criação, eu tinha um texto que eu me lembro, era o seguinte, era um cantor que falava, o galo canta ao raiar do sol. Ele canta, e se ele tivesse dentes, ele usava Eucalol. Olha só a simplicidade da letra, o galo canta ao raiar do sol. Mas se ele tivesse dentes, ele usava Eucalol. O gato não tem... Décio, você trouxe alguns exemplos de jingles. Vamos ouvir, então? Vamos ver esse Eucalol? Vamos ver. Vamos lá. A gente pensa que ao romper do dia, o galo canta pra saudar o sol. Mas quando canta o galo diz somente se eu tiver... A gente pensa que ao romper do dia, o galo canta pra saudar o sol. Mas quando canta o galo diz somente se eu tivesse dente, só usava Eucalol. Pela manhã, à noite e após as refeições, use creme dental Eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental Eucalol. Que beleza, hein? Era um conjunto... E o locutor com a voz, né? Característica da época também. Para remover o amarelo dos dentes, que era a única coisa que preocupava nas pessoas. As pessoas não tratavam os dentes corretamente, os dentes deviam ser amarelos. E ele dizia que o Eucalol removia o amarelo dos dentes, coisa que não é verdade, né? A gente sabe que passa de dente e não remove amarelo nenhum. Esse que você apresentou agora é um dos mais antigos que você tem. Esse é do início do rádio. Você vê a produção, eram conjuntos que entravam todos no estúdio e era na base da criatividade e ânimo para as pessoas gravarem comerciais antológicos. E às vezes iam para o ar assim, gravavam 2 ou 3 vezes no máximo e ia para o ar, sem nenhum recurso, com a banda ao vivo lá dentro. A gravação era feita e como era apresentado no ar os jingles? Era também em disco? Eles punham em discos e fitas enormes. Era disco na época que mandava. Esses discos que eu falei da minha coleção
disco com furo no meio para tocar em vitrola. Então eram produzidos nesses discos de pesados que quebravam, né? Iam para os estúdios, distribuíam o disco para os estúdios, todo o Brasil. Não tinham muitas rádios à disposição para tocar com agulha mesmo. Por isso que deu até para ver o barulho da agulha lá. E o sonoplasta devia ter um trabalho Imagina, hercúleo, né? porque você, para tocar música, tocar o jingle com o disco, era um negócio maluco. Era um negócio. Às vezes, o apresentador de determinado programa, vamos ver o nosso patrocinador, já ficava dando sinal para sim. o produtor para entrar. Às vezes punha errado. Essas coisas todas aconteceram na década de 50, no início do rádio, mas teve muito jingle, muito criativo nessa época, de 1950, aliás, 1930, na época do rádio. Esse é mais ou menos de 1940, 50, por aí. Quando você participava das produções, os estúdios, né, aqui de São Paulo que faziam jingles. Exatamente. Eu participei numa época mais moderna, né? Eram todos estúdios, levavam o conjunto, muitas vezes era um som eletrônico, e mudou muito, né? Mudou muito. A produção... Era muito cara a produção, né? Era cara a produção, porque tivemos jingles maravilhosos, né? Maravilhosos depois, que eram feitos jingles e também para comerciais de TV. Teve um lá que cantado moderno, criado pelo Zé Rodrigues. Zé Rodrigues. Do Chevrolet, que tocou muito no rádio. Quando eu entro no meu Chevrolet, o meu coração bate mais alto. Mas foi feito também para televisão. Então foi feito um filme e a música gravada num estúdio e foi para o rádio e para a televisão também. Esse é um jingle mais moderno. Da Chevrolet. Da Chevrolet. A gente até teria, né, também da Chevrolet. Não sei se... Tem. Você quer... Vamos ver. A gente poderia exemplificar, né? Vamos lá. Eu não sabia que era uma letra do Zé Rodrigues. O Zé Rodrigues, genial, né? Eu conheceu pessoalmente, acho que ele esteve lá na Jovem Pan na nossa época. A esposa dele, acho que trabalhava lá, alguma coisa assim. Na época, se não me engano, a viúva dele, a Júlia Rodrigues. Júlia Rodrigues. A viúva dele. E ele criou esse jingle e ele mesmo produziu. Inclusive, existe até hoje, nas redes sociais, a gravação da produção desse jingle, ele no estúdio, com esse fone de ouvido que eu estou usando aqui, produzindo esse jingle. É um jingle maravilhoso. Vamos ouvir? Vamos ver. Vamos lá. Opa, tem um errinho aqui. Esse é o último, pulei. Desculpa a dica aqui. Esse aí. É no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Quem está cantando é o Zé Rodrigues? O próprio Zé Rodrigues no estúdio com o órgão que ele tinha lá, mais a banda. Ou seja, um jingle fantástico. Ele fala, o meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet. Depois que isso virou jingle, foi para a televisão, eles editaram com algumas imagens do Chevrolet, aquele Chevroletzão, né? Sim. E para ir para a televisão. Mas a genialidade dele propiciou ir para o rádio e para a televisão. Genial, né? A música fantástica, eles mesmos no órgão. O Zé Rodrigues era um gênio, né, de composição, músicas maravilhosas, e fez esse jingle também. Está na história dele, um dos mais admirados de todos os tempos. Café com Anchieta Filho, hoje ouvindo o publicitário Décio Clemente. Décio, você pode citar alguns estúdios
gênios da criação de jingles aqui em São Paulo? Eu lembro da Teresa Santos, né? Teresa Santos é uma delas. Tem o Mineiro e Campanelli que fizeram vários jingles dos bons, aqueles mamíferos da Parmalat. Depois eu mostro para você aqui. Mineiro e Campanelli. A MCR fez o Campanelli, Renato e Campanelli, uma outra dupla. Tiveram vários criadores de jingles. A Teresa tinha um marido dela. Teresa Santos. Tinha um marido dela também. Eu não recordo o nome dele. Faleceu algum tempo. Eu fui no enterro dele. É também genial. Não lembro o nome dele, mas Teresa Santos e ele eram também dois caras que colaboraram muito com a propaganda brasileira, porque eram verdadeiras produções. Você imagina fazer um jingle de 30 segundos e agradar. Uma música de 3 minutos é difícil de agradar. Um jingle para pegar, mas era tocado à exaustão. Quando era bonito, todo mundo adorava e repetia. Quando era feio, a pessoa tirava do ar logo, né? Agora, o controle de qualidade exigia que fosse uma produção gigante, bem feita. Bem feita. É num estúdio como esse que nós temos aqui, com controle de qualidade, com esse do Zé Rodrigues, o órgão com ele no estúdio, ele com o fone cantando, e deve ter repetido várias vezes, né? Para ser aí perfeito, e foi um jingle genial. E coragem da Chevrolet em aprovar essa ideia, né? Porque não veio de uma agência com texto. Ele entrou no estúdio e começou a criar. Ele fala a palavra Chevrolet. Quando eu entro num Chevrolet, meu coração bate mais alto. Ou seja, só isso, a frase que tinha, mas ficou antológico. E quando o jingle é bonito, pega e fica para o resto da vida. Você falou há pouco aí do jingle da Parmalat. Vamos ouvir? Vamos lá. É o jingle número 5 da Parmalat, dos bons tempos da propaganda. Quem criou isso foi o Mineiro e Campanelli, que nós citamos aqui. Vamos dar nome aos criadores. Vamos lá. O búfalo falou que é bom. O gorila falou que faz bem. O tigre de Bengala diz que não fica sem. O elefante, o porco espinho e a zebra adoram também. O urso branco, o urso pardo, o leão marinho e o esperto leopardo. Toda a floresta vira uma festa quando tem iogurte Parmalat. O búfalo falou que é muito bom. Engraçado. Estamos aguçando aí a memória afetiva dos acompanhantes que está acompanhando a nossa conversa. Exatamente. A Parmalat, quando entrou, fez produções maravilhosas. Hoje não faz mais, não sei por quê. Mas fez esse... mudou a empresa, né? Mudou a empresa. E engraçado, isso foi para a televisão também, né? Além do rádio, foi para a televisão. Uma outra característica importante, quando as pessoas os craques fazem produções para a TV, aproveita a música para o rádio, né? Tem que pensar sempre nisso, que a genialidade do criativo vai até esse ponto. E esse jingle da Parmalat, depois de alguns anos, acho que depois de uns 10 anos, foi repetido na televisão, com os mesmos atores, os menininhos que eram na época, com as mesmas roupinhas, e não cabia mais. Então, foi muito legal isso também. A mesma música, só que eles maiorzinhos. Ou seja, está na cabeça das pessoas há 20 anos, no mínimo. Não sai. Como outros também. O jingle tem essa magia. Entra na tua cabeça, jingle bom entra na tua cabeça, não sai mais. Impressionante. E esses estúdios aí que produziam esses jingles fantásticos, fazem o que hoje? Propaganda de TV? O que é que fazem? Muitos insistiram, muitos pararam. Ou foram engolidos por agências internacionais? Engolidos por agências internacionais. E uma pena, mas jingle para rádio a gente não vê mais, né? Não vê mais. Porque hoje é streaming, é outra coisa, a notícia que não para, você tem que ser informado. Então a propaganda mudou muito. Eu não sou mais dessa época, eu sou publicitário até hoje, mas é uma época muito estranha para a publicidade. Esses jovens que vêm aí sabem o que fazer. Eu não sei muito bem como lidar com isso, não, mas hoje as pessoas acreditam muito nas redes sociais. E às vezes até colocam alguma outra mensagem criativa dentro das redes sociais para vender mais. Décio, você me mandou aqui um jingle que eu achei fantástico, na voz de Valdir Amaral. Eu era garoto, ouvia as transmissões na época da Rádio Globo, era Jorge Cury e Valdir Amaral. Cada um narrava um tempo do jogo. E uma voz inconfundível.
Estou aqui para te dar de presente esse trecho, Anchieta, quero te oferecer de presente para você ficar por resto da vida, porque é uma gravação antológica. Você perguntou... Em que ano foi gravado isso? Copa de 58. Ah, 58. É. Então, na Eu época... não era nascido, viu, Décio? Você desculpa. Nem eu. Então, naquela época não existia a possibilidade de inserir comerciais dentro de uma gravação de um jogo de futebol. Ainda mais numa Copa do Mundo, no Brasil jogando. Sei. Então, alguém criou, ninguém tem isso no Brasil, só eu que tenho, o Valdir Amaral, um locutor absolutamente espetacular, fazendo uma frase sobre a Brahma Chopp. Da transmissão. Dentro do jogo. Dentro da transmissão do jogo. Isso aí que a gente vai ouvir foi ao vivo. Foi ao vivo. E depois alguém no estúdio, não sei como, colocou atrás uma vinheta. Não me lembro de onde está. Maisena. Isso. Fala, Maisena. Ou seja, é uma coisa ao vivo. Ele falou. Foi uma coisa pioneira. Brahma Chopp, a cerveja da Copa do Mundo. Vamos ouvir. Depois Maisena. Vamos lá. Vamos ouvir. Com boas jogadas fazem um grande jogo. Com os melhores ingredientes fazem a cerveja como você gosta. Brahma Chopp, o que há de melhor em malte, lúpulo e fermento fazem de Brahma Chopp a cerveja que eu, você, todos nós gostamos. A cerveja da Copa do Mundo. Maisena. Ou seja, o que tem que ver Brahma Chopp com Maisena. 1958, na Copa da Suécia, que o Brasil foi campeão. Exatamente. Uma voz... Não dá para você confundir Valdir Amaral. Agora imagina, eles iam lá, verdadeiros heróis, né? Com microfone, e ele foi com esse texto muito provavelmente estudado para falar, e alguém aproveitou, vamos colocar Maisena, que deve ter entrado no patrocínio, e colocaram atrás a fala dele. Em pleno estádio, com aquela voz característica do locutor. O Valdir Amaral, um craque da locução. Agora, 2 pessoas têm esse material no Brasil. Eu e você agora. E os ouvintes do Café com Anchieta Filho. E os teus ouvintes. Quem está participando pode gravar aí e pegar de presente. Qual o jingle mais bonito, mais eficiente que você já ouviu, Décio? Ixi, tem muita coisa eficiente, mas tem muita coisa. Antigamente tinham... Olha, tem um do... O que é o jingle? Por exemplo, quando as pessoas vão num boteco, no bar, escancara de beber e comer, passa mal. Aí o que ele vai fazer? Vai tomar um antiácido. Isso. Né? Então, como é que você vende um remédio para curar a ressaca do cara? Com classe, né? É difícil. O cara bebe que nem um bode, pega aquele porre e depois passa mal. Então, o Sonrisal fez um jingle que fala tudo isso. O cara bebi, comeu, comi, mas com classe. Isso. Depois oferece o produto dele, que é o Sonrisal. Esse é muito interessante. Então, vamos ouvir. Vamos lá. Não, é o número 4, Sonrisal. Beber, bebi, comer, comi. E tudo mais e muito mais. Sofrer, sofri, gemer, gemi. E até pensei nunca jamais. Mas vejam só, fiquei legal. Eu me dei bem com Sonrisal. Beber, bebi, comer, comi. Eu me dei bem com Sonrisal. Sonrisal, alívio chá. Que bom, hein? Ele fala que o cara bebeu que nem um gambá, mas com classe. Bebeu, com classe. Comi e me dei bem com o Sonrisal. E do final é característico do Sonrisal também. Ou seja, um problema de ressaca, foi vendido o Sonrisal de maneira com classe, né? Ninguém xingou o cara de bebum. Agora, desses jingles que você me enviou, eu confesso a você que eu fiquei apaixonado pelo Rugol. Quem me Rugol? O Rugol, eu fiquei apaixonado com o coro feminino e com o locutor. O Rugol, o nome dele é muito bom, né? Muito bom. Imagina de rugas, né? O Rugol só pode ser para rugas. E no texto, eles fizeram uma coisa interessante, que disseram o seguinte: as rosas desabrocham com o pôr do sol e a beleza das mulheres com o creme Rugol. Ou seja,
O creme Rugol, eles estavam vendendo, não era só para quem tinha rugas. A beleza das mulheres desabrocha se ela começar a usar o creme Rugol antes. Eles tinham uma estratégia assim, muito escondida, não sei, mas eles vendiam isso para as pessoas que tinham ruga até pessoas que não tinham. Se as rosas desabrocham com a luz do sol, a beleza das mulheres com o creme Rugol. Inteligente, isso foi na década de 50 também, mas vendeu muito. A minha mãe usava muito o creme Rugol e parece que existe até hoje. A estratégia era das empresas junto com a agência de publicidade, como é que funcionava? A agência de publicidade, nessa época, as agências de publicidade eram empíricas, né? Mas eram pessoas geniais. Eu não sei quem criou esse do creme Rugol, porque eu não tenho nos meus arquivos. Mas quem criou fez com muita sabedoria. Primeiro o nome do produto. O nome explícito, Rugol, só pode ser para ruga. Né? A gente tem até o Eucalol. O Eucalol parece para calo, mas não é. É pasta de dente. Rugol é para rugas. E fala a beleza das mulheres com creme Rugol. Uma coisa... O texto é o seguinte: as rosas desabrocham com o pôr do sol e a beleza das mulheres com creme Rugol. Ou seja, não é só para quem tem ruga. Se uma jovem quiser usar Rugol, eles dizem, não sei se é verdade ou mentira, que a ruga vai demorar para sair. Vamos acreditar que é verdade. Vamos lá. Vamos ouvir Rugol? É o número 2. As rosas desabrocham Com a luz do sol, e a beleza das mulheres. como creme Rugol. Mais encanto para você, Creme Rugol, mais juventude para sua cutis. creme Rugol. Eis o segredo das mulheres lindas. Creme Rugol. A forma como o locutor soletra todas as letras é impressionante. Impressionante. É caprichado e pensando no consumidor, viu? Em todos os aspectos, não só no texto desse jingle, como no nome do produto, né? Nome explícito, todo mundo sabe para que é. Olha, eu votaria esse jingle, para mim, é o mais fantástico de todos. Rugol, né? Rugol. É um produto que... a minha mãe dizia, ela faleceu há uns 2 anos atrás, que existe até hoje esse produto. Rugol. É muito conhecido, mas a propaganda antiga era fabulosa, né? Faziam sem muitos recursos, só com... Emilinha Borba gravou muitos jingles, né? Grandes cantores gravavam jingles. Porque eles deram a voz do povo no rádio e quando ouviam esses cantores e cantoras cantando esses jingles, todo mundo comprava. Pena que você deu uma notícia triste que jingle não é mais produzido hoje no Brasil, né? Muito difícil. Você lembra quando pararam de produzir? Não, ainda existem algumas... Toda produtora pode fazer jingle. É só ter um conjunto bom, um bom criativo, pode fazer jingle. Eu não acredito que tenha parado. Mas como as rádios ainda existem no interior, não são todas as rádios que têm imagem, né? O jingle ainda é utilizado no interior. Não terminou, não. Mas os grandes produtores e criadores de jingle estão fazendo outras coisas, né? Ou comerciais de TV, ou para streaming e tal. Enfim, seria interessante se tivesse um canal, né, como o teu agora, falando sobre jingle, né? Ou seja, são imortais esses jingles aqui. E você está prestigiando e colocando para os teus admiradores aqui. Então, vamos mais uma vez falar. Você, durante 6, 7 anos na Jovem Pan, fique por dentro do marketing? Isso. Fiquei 6 anos e meio, 7 anos na Jovem Pan. Para mim foi uma grande satisfação. A minha mãe falava, nossa, depois que o Anchieta falou, entrou você. Ela ficava toda feliz. Depois que o Joseval falou e o Anchieta, entrou você. Então, eu ficar perto desses meus ídolos do rádio, no teu caso, o Joseval Peixoto e outros lá, né? Para mim foi uma satisfação. Foram 6 anos e meio, mais ou menos, falando de jingles, né? Agora, por que parou a coluna? Porque a rádio tem imagem. Então, não dá para pôr jingle sem imagem numa rádio que tem imagem. Agora, você continua na TV Alphaville? Continuo, tem um programa diário na TV Alphaville, de entrevistas. Eu tenho muito relacionamento com grandes personalidades e é um programa de meia hora chamado Propaganda e Negócios, onde eu levo executivos e personalidades para me darem entrevistas sobre os seus respectivos negócios.
Entre essas pessoas, nessa semana entrevistei a Cristiane Arcangeli, o Boni já esteve lá comigo, o Washington Oliveto já esteve lá comigo, enfim, o Joseval Peixoto, e o próximo vai ser você. Eu vou te ligar para você dar uma chegadinha lá e contar a sua história. Irei com prazer. Agora, uma coisa que você não pode deixar de falar, os líderes em campo. É uma ideia genial. Quando eu parei, você perguntou, eu fui para casa, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste de fazer, um evento que não tenha. Então, uma coisa que eu não te contei, eu sempre, como qualquer menino, sonhei em ser jogador de futebol. Eu morava no Tatuapé, perto do Corinthians, cheguei a treinar no futebol de salão do Corinthians, depois treinei no Infanto Juvenil, depois me mandaram embora, fui parar na Portuguesa, levado pelo Julinho Botelho. Nossa, que honra. Eu e mais 3 meninos lá foram pro Juvenil. Aí eu machuquei um zagueiro central da Portuguesa, que o Urubatão falou, entra firme, está apanhando. Entrei firme, machuquei, aquilo me aborreceu. Eu fui para casa e fui parar naquela primeira agência, Zé, para sua propaganda na Vila Mariana. Aí desistiu da carreira. Desisti e fiz, foi o melhor negócio que eu fiz, porque outros 2 amigos, não vou citar o nome aqui, que foram comigo para esse desafio, eles foram profissionais. E hoje eles não estão bem financeiramente. Naquela época... um jogou no Palmeiras, outro jogou na própria Portuguesa, outro foi para a América Latina, voltaram, não estão bem financeiramente, não é como hoje, né? Ainda bem que eu parei, fui fazer o que eu gostava também, que era a publicidade. E fale do Líderes em Campo. Líderes em Campo, pois é, gostando tanto do futebol como eu gosto, eu há 20 anos, Anchieta, criei um evento, você teve a oportunidade de participar, chamado Líderes em Campo. O que é isso? Colocar pessoas normais, executivos, para jogarem uma espécie de torneio de futebol de final de Copa do Mundo num estádio famoso. Então já fiz eventos no Maracanã, já fiz na Fonte Nova, no Morumbi, no Palestra Itália, já fiz no Allianz Parque, na Vila Belmiro, fiz em diversos estádios, no estádio do Guarani, em Campinas. Brinco de Ouro. Na arena lá do Rio de Janeiro, além do Maracanã, aquela do Botafogo. O Newton Santos. Estádio Newton Santos, fiz inúmeros, em Porto Alegre fiz. O que é isso? É um torneio de futebol com 4 equipes de amadores, aqueles que nunca, como diz a música do Scan, quem não sonhou um dia ser jogador de futebol, eu realizo o sonho dessas pessoas. Eu coloco um ex-profissional para cada equipe. Para não desequilibrar muito. Árbitro federado, conhecido da televisão, e eu gravo essas partidas com 8 câmeras digitais, com repórter de campo, locutor e comentarista. Depois disso, termina um torneio de 4 partidas, são 4 equipes, eles disputam amarelo contra vermelho, depois azul contra branco, depois os 2 perdedores, os 2 vencedores, então eu tenho o primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados. Aí vou almoçar ou jantar no próprio estádio depois do jogo, e lá eu passo... que eu chamo de melhores momentos, mas alguns falam que são os piores momentos. Os mais sofríveis. E eles ficam encantados, porque é uma experiência onde você vai jogar, a gente grava profissionalmente, a mesma empresa que grava para a Rede Globo, aquelas unidades móveis que você vê fora do estado, grava para mim também. Então eu tenho feito isso, o Líderes em Campo, e tenho feito também esse tipo de evento para inúmeras empresas, para Bradesco, para Sky, o PL, que é uma empresa de agronegócios, muitas empresas compram esse evento da gente e está indo muito bem. Eu tenho até um videozinho, se você quiser ver. Não, seria bom que quem está acompanhando tenha a noção da beleza que é isso. Porque o cidadão já está tendo a felicidade de jogar naquele estádio. E depois ver os seus lances. Exatamente. Então, em alguns casos, como são 4 equipes, pode ser 4 empresas patrocinando. 4 empresas, ou uma empresa só. Então, esse vídeo de uns 3 minutinhos explica bem o que é. Vamos mostrar. Vamos lá.
time amarelo. Aqui, equipe amarela, como queiram, aqui na Arena Corintiana. Renato Ambrosino, 1. Número 2 é o Henry. Número 3, Thiago Souza. Do Ricardo, 9. Paulo Sérgio também tem a 10. Denis Freitas, 11. Antônio Carlos é com a 20. Gol do time branco! E um golaço! Olha o time branco chegando, a bola batida aqui, golaço! Assunção, Sidney lá marca, pediu, rolou pra Sidney, vai marcar, Sidney, bateu, gol! É impressionante. Nesse exemplo aí, estava o Vampeta, o Paulo Sérgio, Marcos Assunção e Jorginho, aquele e lateral Jorginho, campeão do mundo. Além do Oscar. O Oscar, meu vizinho. O Oscar. Quando tiver evento... Monsanto. Monsanto. Ele gosta de jogar. Ele vai em todas. E o bom é que ele não quer me cobrar cachê, porque ele é apaixonado por futebol. E é uma atração, né? Ele é uma atração. Você lembra quantos você já fez? Você falou em vários estádios aí, mas em quantos ao todo? São 20 anos fazendo. Vamos colocar nos primeiros 10 anos, 10 por ano. Vai. Acho que mais de 200 eventos já fiz desse tipo. Para várias empresas em vários estádios. Então, é um evento de sucesso. Hoje, repito, muita empresa faz, mas não gravam, eles não sabem muito bem como a gente faz. Experiência é experiência, tem que ter gravação, eu acho, né? É um pouco mais caro, porque não tem preço a pessoa levar... Porque a equipe de gravação deve ser uma fortuna, né? É bem caro e a gente leva o locutor, comentarista, repórter de campo, né? Às vezes eu entro de comentarista para economizar um pouco. Mas a pessoa levar um pendrive para casa, um link hoje em dia. Antes era um DVD, depois um CD. E guardar para o resto da vida. Com certeza. Uma imagem dele jogando no estádio do Corinthians, no estádio do Palmeiras, no Maracanã. Na Bomboneira, que já fizemos também. Então, você fez no lendário La Bomboneira? Na Argentina. Então, é um sonho impossível de acontecer. Aquela música do Skank, quem não sonhou um dia ser jogador de futebol, é o que a gente faz. A gente propicia esse sonho para essas pessoas. Décio Clemente, eu tenho que te agradecer a sua presença aqui no Café com Anchieta Filho. Muito boas histórias que a gente ouviu, coisas que eu não imaginava. Não sabia que você já tinha sido ilustrador de jornal. Fui. Você foi astrólogo? Fui astrólogo. Foi astrólogo quase, nas horas vagas? Eu só não fui demitido porque era o centroavante do time. Porque... exatamente. Você foi também jogador de futebol, quase no Corinthians. Aí não sei como é que seria o seu coração verde jogando no Corinthians. Então, para mim, é um orgulho estar aqui no teu programa, Anchieta. Muito obrigado pelo convite. Eu quero agora retribuir essa gentileza, te levar, se você me der esse prestígio de tê-lo no meu programa na TV Alphaville, a hora que você puder. Você tem grandes histórias, eu quero repercutir para a nossa audiência tudo o que você já fez de bom e continua fazendo. Parabéns pelo programa e obrigado pelo convite. Viu? Nós ouvimos aí Décio Clemente e você que está acompanhando o Café com Anchieta, você pode no YouTube, acompanhar também no LinkedIn, no Facebook, no TikTok, no Instagram. A gente vai repercutir, colocar essa entrevista maravilhosa e dê sua opinião. @Café com Anchieta Filho. Faça a sua crítica, a sua sugestão, seu elogio, dê sugestão. Eu gostaria de ouvir algum personagem. Pode falar. Café com Anchieta Filho é só falar que a gente vai ouvir, se Deus quiser, na medida do possível. Muito obrigado a todos. Até a próxima.